Eu vou ler um versículo do Evangelho de Mateus, mas nós não vamos estudar o livro de Mateus, o meu personagem não está aí, mas ele é citado aqui nesse livro. Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6, só a primeira partezinha desse versículo. Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E daí por diante a linhagem segue aí no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, para falar a respeito da descendência da qual viria Jesus. E nesse momento do nascimento dele, o evangelista Mateus compartilha isso conosco. Essa genealogia, ela traz um elemento em comum para as genealogias do passado, principalmente daqueles povos que habitavam os territórios palestinos, fenícios, persas, Mesopotâmia. Esse território onde o ambiente do Antigo Testamento e do Novo Testamento, lá no início da nossa era cristã, aquele ambiente que habitavam esses povos, e dentro desse contexto as histórias da Bíblia se desenrolam, e é muito incomum que mulheres façam parte das genealogias citadas. Não só a genealogia de Jesus, mas existem outros personagens da história que trazem genealogias e são ali listadas as suas descendências, como elas vieram. Mas essas mulheres, elas fazem parte do propósito de Deus para enviar a Jesus Cristo. Então Deus também fez pactos, fez aliança e também trouxe na linhagem de Jesus algumas mulheres. E cada uma delas tem uma história que faz a gente também pensar a respeito desse chamado de Deus, da vontade de Deus, do desejo de Deus de salvar o ser humano e de trazer Jesus até os nossos dias, quando ele viveu, e até hoje através do seu Espírito Santo. Essas mulheres então nos lembram que Deus frequentemente faz o inesperado e escolhe o improvável. Então quando a gente vê mulher, nessas genealogias, é porque Deus tem algo especial para nos falar a respeito dessas mulheres. E hoje nós vamos então focar a vida de uma dessas mulheres aí que eu li. Eu vou falar de Raabe. Alguém lembra quem é Raabe? Alguém lembra qual foi a sua importância na história revelada por Deus na Bíblia para apresentar o nosso Salvador? Alguém lembra quem é Raabe? Vocês lembram da Raabe? Alguém lembra? Isso. Raabe, a prostituta de Jericó. Tá vendo lá se vocês conseguirem enxergar, ela vai deixar uma marca na janela dela. Era um cordão, vermelho. Eles pediram para que ela colocasse. Nós vamos contar a história dela. A sua história, então, agora você pode abrir sua Bíblia em Josué, capítulo 2, porque é aí que nós vamos ler. Então, Josué, capítulo 2, nós vamos contar a história da Raabe. Uma história interessante, curta, mas boa para a gente pensar. Então, eu quero só dar uma paradinha aqui. A gente vai ler esse capítulo, mas um instantinho só, para a gente então se situar em que período do Antigo Testamento a gente está. Eu gosto disso, eu gosto de pensar o que nós estamos vendo, visualizar onde estamos. Nós estamos em Cubatão, na Avenida 9 de Abril, 3.500 e... não sei, nunca sei o número, 3.506. Mas a história que está narrada na Bíblia, ela tem todo um contexto, como o Joás falou, tem toda uma linha de desenvolvimento. E entender um pouco essa linha de desenvolvimento, visualizar um pouquinho isso, nos ajuda a entender o que está acontecendo. Então, vamos lá. Ao ler o texto que eu li, tá bom? Eu só estou dando um pedacinho, tá bom? Criação do mundo, não vou dizer quantos anos antes da vinda de Jesus, porque há muita polêmica sobre isso, em questão do planeta Terra e tal. Alguns estimam que isso aconteceu 6.000 anos antes de Cristo, ok? Mas Deus criou o mundo, colocou lá um casal, Adão e Eva. Nós sabemos que Adão e Eva desobedeceram a Deus por querer viver por conta própria. Este foi o pecado de Adão e Eva. E aí estamos nós aqui sofrendo até os dias de hoje. Isso aconteceu nesse período aqui inicial, então podemos considerar aí por volta de
2.200 antes de Cristo, um pouco antes, talvez uns 4.000, 3.000, por aí, mais ou menos, mas talvez menos, né? A raça humana se deteriora, a raça humana fica insuportável e Deus manda um dilúvio. Então isso aqui é a águazinha do dilúvio, tá? Blu, 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 foi todo mundo lá para baixo, tá bom? E aí então Deus recomeça a raça humana com Noé. Então depois do dilúvio vem então Noé. Aqui nós já estamos aí por volta de 2.200 antes de Cristo, mais ou menos. Mas o ser humano não sossega, né? E aí eles constroem uma torre, que é a Torre de Babel. Todo mundo falava a mesma língua, de repente não se fala mais a mesma língua, cada um fala um idioma diferente, não se entendiam mais, cada um foi para um canto e aí esparrama, né? Porque a ideia era que se esparramasse, não que fizesse uma torre para alcançar o céu. Deus então começa a fechar então a história, porque Deus vai começar a fazer promessas, fazer alianças. Deus vai falar com pessoas, individualmente Ele vai falar com pessoas, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Lembra do Jacó? O Joás falou sobre o Jacó aí há 2 domingos atrás. Nós estamos agora aí mais ou menos em 2.000 anos antes de Cristo, ok? Jacó tem 12 filhos, era para ser 12 palitinhos aqui, mas eu não consegui desistir. Vai ter 3 palitinhos mesmo, faz de conta que é 12. Então Jacó tem 12 filhos. Então nós estamos nesse período da história. Tudo isso aqui, resumidamente, está escrito no seu livro de Gênesis. Então Gênesis conta toda essa história. Criação do mundo, dilúvio, torre e as alianças que Deus foi fazendo com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus vai começar então a formar um povo, para que então trace uma linha hereditária para trazer Jesus. Aqui então o Jacó tem 12 filhos, eles estão lá já assentados na sua terra, divide-se o território em 12 pedacinhos, ok? Mas, infelizmente, veio uma grande fome e eles vão parar aonde? No Egito. Eles saem daqui e vão parar no Egito. Nós estamos agora aqui aproximando agora aí do ano 1500, mais ou menos isso, 1900 anos, estamos por aqui, tá bom? Deus manda Moisés, eles saem do Egito e vêm à terra prometida, porque eles vão voltar para o seu pedacinho aqui. Eles vão voltar lá para Canaã, porque Deus disse que a terra era deles. 400 anos se passam e eles voltam para lá. Mas, infelizmente, aquele povinho que estava lá resolve de novo afrontar a Deus e, por causa dessas tantas coisas que aconteceram ali no deserto, eles vão passar 40 anos andando no deserto até voltar de novo diante da terra prometida, diante de Canaã. Nós estamos agora aqui em cerca de 1.500 anos antes de Cristo, percebe? A história, ela caminha até Jesus. Depois de Jesus, estamos nos nossos dias. Então, quando nós falamos da história do Antigo Testamento, é regressivo. Sei lá quantos mil, 2.200, 2.000, 1.500 antes de Cristo. Vai tudo indo em direção a Jesus, porque Jesus é o divisor da história da humanidade, ok? Daqui para frente a história vai continuar, e aqui essa narrativa toda aqui, ó, que é saída do Egito, entrada, vai chegar lá em Canaã, blá, 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 blá. Oi? 40 anos no deserto, esse negócio aqui é o deserto, né? Eles estão circulando ali. Você vai encontrar toda essa história, e quem está acompanhando a leitura bíblica atualizada, né, Ana, que a Ana desafiou, está tudo aí. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Conta toda essa história. Esse pedacinho aqui, ó, tá tudo isso contado nesses livros. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ok? Então, onde nós estamos? Nós estamos aqui, ó, nesse pedacinho da história. Eles voltam para entrar na terra prometida, por isso que eu botei essa seta aqui vermelha. Nós estamos com Josué para entrar aonde? Em Canaã. E eles vão entrar por Jericó. Jericó é uma big cidade naquele momento, extremamente fortificada, tem um muro enorme para ser transposto, né? Era impossível aos olhos humanos essa transposição, então nós estamos aqui nesse pedacinho. E a história de Josué está contada nesse livro, e daí para frente também nós vamos começar a viver uma era de juízes, que está no seu livro, na sua Bíblia aí, juízes e tal, e daqui a pouco então vão começar a aparecer os reis. Depois Joás vai falar outros personagens, e essa linha aqui de história vai continuar, tá bom? Criação, dilúvio, Torre de Babel, Abraão, Isaac, Jacó, divisão da terra, 12 tribos, 12 filhos, passa fome, vai para o Egito, no Egito, volta de novo para a terra, 400 anos, óbvio, né? Casa desocupada,
Um monte de gente invadiu, por isso quando eles voltam para a terra, tem gente morando lá. Deixa eu falar uma coisa só, ali a ida para o Egito, Aqui. a divisão da terra corre após a entrada de Josué e o domínio da Galileia, da região dos cananeus, dos cananeus, né? Só após a entrada é que Josué distribui o povo pelo território, né? Domina o território. Sim. Uma coisa que observação que eu queria fazer é que o povo ficou circulando 40 anos no deserto, os irmãos lembram que Deus não permitiu que aquela geração entrasse na terra prometida por causa da ida dos espias, né? E na ida dos espias eles entenderam que não deveriam entrar. Só Josué e Caleb falaram: vamos entrar porque a terra é nossa, o Senhor já nos deu, né? Os outros se intimidaram com o tamanho dos cananeus. Essa foi a verdade. E aí Deus vão rodear 40 anos no deserto, só os filhos entraram. Além deles, a nova geração, Josué, né? E Caleb. Josué e Caleb. Nem, observa uma coisa que a gente vem falando, falei isso na questão da tenda da congregação, nem Moisés entrou. Perceba bem isso. Deus não faz acepção de pessoas. Não trata por melhor que seja aquele homem pela missão mais difícil que ele cumpriu. Eu creio que Moisés é o meu herói, porque eu não sei se eu não resistiria a Deus nem o Jonas, porque a missão era dura e ele foi lá e fez, mas ele quebrou a vara, bateu a vara deixou que isso tirasse da entrada na terra prometida, e assim foi. Deus não faz acepção de pessoas, e a gente tem que entender isso como cristão. Deus não me trata diferente do cara lá fora. Ele não faz acepção de pessoas. Ele te corrige como filho e tal, mas olha lá, presta atenção, porque ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Então a gente precisa persistir, né, em servirmos e fazermos a sua vontade em nossa vida. Estamos aí então em Josué capítulo 2, e eu vou ler a história de Raabe. Essa é a nossa personagem desta noite. De Sitim, então nós estamos nesse ponto da história. Josué vai repetir aqui o que fez Moisés. Ele vai mandar 2 espias para olhar novamente a terra, ver o que tinha lá, quais eram as fortificações, que exército ou que homens preparados para a guerra tinha, porque eles iam ter que conquistar na base da batalha. Então ele queria entender como é que estava lá. Josué estava decidido que ia ser assim a conquista então daquele território. Então, de Sitim, então onde eles estavam acampados, enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, e após eles depressa, porque os alcançareis. Jericó é cercada de muros, e para adentrar a cidade haviam portões. E por isso que ela fala, então eles saíram pela porta, fechou-se a porta, à noite fechava a porta, tinha guardas, né, o tempo todo, mas à noite havia uma vigília melhor, né, para eles não serem invadidos. Por isso que ela diz, fechou-se a porta, né. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens, após os espias, pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundiu caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença.
porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não matares esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja então, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Essa é a história de Raabe, na qual a gente vai falar um pouquinho hoje. O livro de Josué, como a gente já falou aqui alguma coisa, é esse livro que vai falar da conquista do território de Canaã. Josué volta então ao ponto onde Moisés parou e retoma então dali, e dali então ele vai empreender campanhas para retomar aquele território. É uma entrada bem sucedida, não como aquela, ninguém se acovardou dessa vez. Josué agora, se não me falha a memória, está com 80 anos, porque ele já tinha passado 40 anos no deserto, mas ele estava afinzaço de pegar os cananeus. Então ninguém ia segurar o Josué, muito menos o Caleb. Deus é fiel, ele cumpre com suas promessas, e é disso que o livro de Josué está falando. E ele também alerta a seus leitores que não é só a conquista que Deus vai dar que põe um ponto final nessa história. Muita coisa tinha que ser feito. Assim é na nossa vida. Nós nos encontramos com Jesus, Jesus nos salva, Jesus vem ao nosso encontro, Jesus fala com a gente, mas muita coisa na nossa vida ainda precisa ser feito. E nós então estamos em plena concordância que temos que ser obedientes, como Josué foi aqui, andando, né? E servindo ao Senhor e indo para frente, conquistando o território, confiando que Deus daria a vitória, e assim também ele serve como exemplo para nós. Como o Joás falou, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente tem que ter o cuidado de observar que tem promessas que estão descritas aqui no Antigo Testamento, aquela coisa de bênção, de maldição, que está no Antigo Testamento, gente, são inerentes ao período de história a que se refere. Eu sei que tem muita gente nos dias atuais que usam passagens do Antigo Testamento e distorcem essas passagens do Antigo Testamento para infundir pânico, terror, medo nas pessoas. Tem coisas que estão aqui no Antigo Testamento que são próprias, características desta época, desse momento, desse ponto da história. É claro que a gente tem que entender sempre o que é que Deus está querendo nos falar hoje, porque essas histórias são reais e falam da interferência divina na história e na vida dessas pessoas, e Deus continua fazendo isso nos dias de hoje. Então aquilo que está no passado nos serve como um alerta, como uma lembrança, como um ensino, como uma orientação, mas não serve para você ficar falando bênçãos e maldição sobre os outros, porque isso é um período da história em que Deus estava então escrevendo, especificando um local, um povo, uma linhagem hereditária, para que todas as profecias a respeito do nascimento de Jesus se cumprissem, e para que a gente não tivesse nenhuma dúvida de que Jesus de Nazaré é o Cristo. Existem cerca de 300 profecias a respeito de Jesus, e todas elas se cumpriram. Então era necessário o quê? A terra, o lugar, as pessoas, a família,
a época que ele iria nascer, as pessoas que estariam presentes naquele momento, algumas coisas tinham que acontecer. Então todas essas coisas vão acontecendo para que nós não tenhamos dúvida, não virá nascer o Messias. Alguns ainda esperam, alguns acham que ele vai vir. Isso não acontecerá mais na história. Jesus cumpriu plenamente cada uma das profecias que foram ditas a seu respeito. E é por isso então que a gente tem esta linha da história muito bem traçada, para a gente não ter dúvida. É esse que é o maior significado. Tudo se aplica também para nós, mas você tem que olhar para o Antigo Testamento com os olhos de Jesus. Você tem que olhar para o Antigo Testamento à luz do ensino dos apóstolos. E quando falamos apóstolos, não estamos falando dos apóstolos dos dias atuais. Os apóstolos dos dias atuais não têm absolutamente a nos dizer coisa alguma a esse respeito, a nos dar novo ensinamento, porque eles não são qualificados para isso. Então, quando falamos do ensino apostólico, é o que você tem aqui na sua Bíblia: Paulo, João, Pedro, Tiago, essas cartas que estão aqui no Novo Testamento e esses autores aqui dos 4 evangelhos. Essas pessoas estão qualificadas, então, para nos dizerem a respeito do que Jesus tem para dizer para nós e para fazer uma boa leitura do Antigo Testamento para aplicarmos nos dias atuais. Mas quem é Raabe? Pode falar. Eu ia falar que apóstolo bom, eles estão todos Todos mortos. morreram. Todos estão debaixo da terra. Já viraram pó, já estão só esperando o corpo glorificado, não é? Quem é Raabe? Quem é essa mulher? Então vamos falar um pouquinho dela, depois vamos ver o que ela pode nos ensinar, tá bom? O significado do nome Raabe quer dizer amplo, largo. Isso no original, o nome originalmente escrito Raabe. Claro que depois da história da Raabe, que nós conhecemos na Bíblia, então por extensão e por causa das ações desta mulher, ela então ficou conhecida com, esse nome também pode ser entendido como uma mulher de grande fé, ou aquela que ajuda quem precisa, ou uma pessoa generosa. Então Raabe seria isso, ok? O texto que a gente leu lá de Mateus nos informa então que o seu filho, então o filho de Raabe, que foi Boaz, foi bisavô do rei Davi. Na história, na linha da história, é por isso que a Raabe está aí na linhagem de Jesus. Essa linhagem real da qual descende Jesus. O nome Raabe, ele é citado 8 vezes na Bíblia. Além do livro de Josué, também é citado aqui no Evangelho de Mateus, que a gente leu, e também é citado ainda em Hebreus e Tiago, ok? Nós vamos ler esses textos, tá bom? Então nós vamos saber quem é Raabe, olhando, por exemplo, Hebreus 11, 31. Sidney, abre para mim Tiago 2,25. Arlete, abre para mim Josué 2,15. Joás, abre para mim Levíticos 18 e tu vai ler. Tu não está com o celular? Não, ok. Pega lá uma biblinha lá atrás. Eu vou ler Hebreus, tá bom? Alguém está com Bíblia aí, Ana? Então tu abre para mim Levíticos 18, depois tu vai ler o 3 e o 21, tá bom? Eu vou ler o primeiro, tá? Depois eu vou pedindo para vocês lerem. Então eu vou ler Hebreus 11, 31. Quem é Raabe? Vamos ler esses textos e a gente então vai saber quem é Raabe, tá bom? Tiago 2,25. Isso. A Arlete é Josué 2,15. Tu vai ler então Levítico, Joás? Não, então a Ana, Levítico 18, 3 e 21, tá bom? Então vamos lá, vamos fechar. Hebreus 11, 31. Está escrito assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Então, quem é Raabe? Em primeiro lugar, era uma mulher de fé. É isso que está escrito aí em Hebreus capítulo 11, versículo 31. Quem conhece um pouco de Bíblia e lembra, se você olhar o seu capítulo aí de Hebreus 11, é a tal da galeria dos heróis da fé. Mais ou menos heróis, né? Porque herói não tem nenhum, né? A gente aqui gosta de chamar eles de herói, mas ele é tudo gente como a gente, mas que resolveram obedecer a Deus, e muitos aí acabaram até pagando com a própria vida, né? E fizeram parte da história da fé, porque creram, né, em Deus incondicionalmente. Se você repara também nesta lista aí de Hebreus 11, capítulo 11, aí nessa lista que a gente leu aí até o versículo 30, a Raabe é o 31,
Então ela é o último exemplo que descreve quem foi essa pessoa. Fala de Abraão, fala lá do Abel, do Enoque, tudo vai dando uns nomes aí, vai dizendo o que foi que aconteceu. E Raabe, então, é a última pessoa citada de uma maneira que descreveu que por obediência e por constância, por ter fé em Deus, ela foi abençoada por Deus. Mas, gente, o nome de Raabe é citado junto com Abraão, com Enoque, com Isaac, com Jacó, que o Jesus falou tanto do Jacó aqui, né? Que fez tanta coisa. Raabe, está lá escrito o nome dela no meio desse montão de gente aí, que a gente poderia dizer até que é importante da Bíblia. Então, essa mulher foi destacada, e a gente lê então aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 31, na galeria dos heróis da fé, consta o nome de Raabe. O que mais? Quem vai ler aí? Tiago 2,25. Leia aí. De igual modo não foi a meretriz Raabe, também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair para um outro caminho? Isso aí. É isso que a gente leu na história. Ela ajudou os espias e numa atitude de fé, numa atitude de que expressava aquilo que ela estava acreditando, que era na misericórdia do Deus de Israel, na graça, na intervenção, na proteção do Deus de Israel para com ela e para com a sua família, essa mulher expressou em atos aquilo que ela acreditava. Raabe era uma mulher de atitude, de ação, uma fé que tem uma qualidade que se expressa em atos, quando ela fez o que pôde para proteger os espias. Ela é exemplo para nós neste sentido. Porque a nossa fé, ela tem que ter atos, ela tem que ter atitudes, ela tem que ser demonstrada através das nossas ações. Quem vai ler Josué 2,15, lê para mim aí, é a Arlete, né? Olha só. Ela então os fez descer por uma porta pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. É isso aí. Ela morava em cima do muro. Então quem é Raabe? É uma mulher de fé, é uma mulher de atitude, de ação. Ela morava em cima do muro. Alguém já viu aí alguém morar em cima do muro? É que a gente olha muro aqui que nem esse, né? Mas as muralhas de Jericó, elas eram bem altas, cerca de 10 metros de altura. Provavelmente tinha 4 metros de largura, né? E é uma coisa interessante, que eu não sabia. Foi lendo que eu descobri. Eram muros paralelos, então eles eram erguidos assim. Eles tinham um muro na frente, um muro atrás. E no meio tinha um vão, tinha um espaço, ok? Então casas eram construídas assim, olha, de um muro ao outro da extensão se faziam casas. Provavelmente era assim que era a casa da Raabe. Então eram muros largos, por isso era difícil de entrar lá em Jericó. Ela morava em cima do muro, né? E esse era o lugar da casa onde ela morava. Então, uma mulher de fé, que teve atitudes e que morava em cima de um muro, lugares esquisitos, né? Mas quem mais? Quem mais que a gente encontra aí? Fala aí para nós então, Ana. Levíticos 18, 3, só o 3 e o 21. Ela era cananeia. Lê para nós aí quem são os cananeus. Levíticos 18, o 3, depois o 21. Ok? Quem são os cananeus? É bem resumidinho aí, tá bom? Eles eram descendentes de Cão, um dos filhos de Noé. Lembra lá no nosso gráfico? Destrói tudo com água, blá, blá, blá. Começa tudo com Noé, Sem, Cão e Jafé. Eram os 3 filhos de Noé. E os cananeus eram um povo que descendia de Cão, um dos filhos de Noé. Esse povo, gente, deu trabalho a dar com pau. Esse povo dava trabalho, dava o que pensar. Porque eles faziam muitas coisas que não agradavam a Deus. A Bíblia chama de abominação. Então eles sacrificavam a deuses, especificamente eles sacrificavam seus filhos. Eles jogavam crianças no fogo. Um dos comentaristas que eu li, ele fez uma observação, eu nunca vi isso em lugar nenhum, tá? Eu só vi esse comentarista fazer esse tipo de observação, que eles sacrificavam crianças, enterravam embaixo das suas casas e também debaixo dos muros. Isso foi bem significativo para mim,
porque depois esses muros vão vir abaixo e Deus vai destruir aquela cidade, porque aqueles habitantes praticavam abominação, coisa que Deus não tolerava, sacrificavam seus filhos, crianças, aos seus deuses, ok? Raabe é uma cananeia, então ela vem desse povo. E por último, a gente já falou sobre isso, porque a gente já leu ali em cima, que ela é uma prostituta. Seu nome é citado 8 vezes na Bíblia, lembra que eu falei isso? Em 5 dessas passagens ela é chamada de prostituta. Esta era a Raabe. Alguns historiadores apresentam ela como sendo dona de uma hospedaria. A transcrição do nome talvez fosse um pouco diferente, então talvez ela tivesse uma hospedaria. Por essa razão, talvez os espias tivessem ido até lá, mas a gente não pode fugir do que está escrito na transcrição dos textos. E em 5 passagens é muita coincidência, é muita citação, dizendo que ela era uma prostituta, ou pelo menos que na casa dela, na hospedaria dela, se dava esse tipo de serviço, ok? Isso também talvez fosse possível. E os espias tinham ido lá, não por causa dos serviços, obviamente, né? Nem porque ela era uma prostituta, mas lembra, ela mora em cima do muro, gente. Lugar perfeito para você olhar a cidade, para você olhar no derredor, para você olhar, ter toda a visão do território, e por isso os espias foram parar na casa dela, porque tinham uma visão da cidade, da fortaleza. Eles não tinham qualquer outro interesse, a história nos conta isso. O que então Raabe, essa mulher de fé, uma mulher de atitude, morava em cima do muro, era cananeia, era prostituta. O que é que essa mulher nos ensina? Porque é isso que nós vamos concluir, tá bom? O que é que Raabe nos ensina? Josué, não fecha sua Bíblia, dos versículos de 9 a 11, ela diz assim: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Gente, isso aí é jornal de 40 anos atrás, certo? Porque foi antes deles andarem pelo deserto. Então Deus secou lá o Mar Vermelho, já faz um tempinho que isso aconteceu, quando saísses do Egito. E que também fizesses aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruísse. Lá vem Josué: vou voltar para a minha terra, a terra é minha. Abraão tomou esta terra, Abraão era rico, Abraão comprou terras, adquiriu terras ali. Estou voltando para a minha terra, é minha, vou voltar para a minha casa, é minha. Vocês estão tomando conta da minha casa, mas é temporário, eu quero ela de volta. E lá vem Josué, e ele vem pelo caminho destruindo. Os habitantes de Jericó ouviram isso. Esta mulher ouviu isto, desmaiou-se o coração, e ninguém mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus, olha a declaração dessa mulher, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha só essa mulher, o que Raabe nos ensina? Raabe nos ensina a termos visão. Raabe nos ensina a olhar e ter percepção do que está acontecendo. Raabe nos ensina a ver o agir de Deus na história, a ver o agir de Deus na vida das pessoas que estão perto da gente, a ver o agir de Deus na nossa vida. Então ela está olhando e está dizendo: olha, os feitos de Israel andaram, tomaram, o mar se abriu, vocês têm a posse. Ela percebe e sabe que aquela terra pertence ao povo de Israel. E ela então está dizendo assim: olha, essa terra é de vocês. Raabe, ela tem visão, ela tem percepção, ela sabe o que está acontecendo. Ela não é uma mulher alheia ao seu tempo e aos acontecimentos. Gente, é importante a gente estar sempre atualizado com o que se passa no mundo, com o que se passa os rumos da economia, com o que se passa a política, com o que se passa com mudanças de comportamento das pessoas, das catástrofes. Gente, a gente precisa ser um leitor do tempo. Eu acho que todo crente tinha que ser um bom leitor do tempo, tinha que ser uma pessoa muito bem informada, não alienada. Às vezes a gente fala com os crentes, nem sabe do que você está falando. Gente, precisa ler, precisa ouvir notícia, precisa prestar atenção, precisa estar atualizando. Deus está agindo na história. Lembra que Ele age na linha do tempo para trazer Jesus?
Não se surpreendam, ele vai fazer isso novamente. Só que agora não vai nascer mais lá na manjedoura, né? Não, ele vem com poder, com glória, com seus anjos, vai fazer um rebuliço aqui, isso tudo vai ter ponto final. Então ele vai pôr um ponto final na história. Então você precisa ler, você precisa estar atualizado para entender qual é o seu papel, qual é o papel da igreja, de que forma você pode contribuir para melhorar, mesmo que seja insignificante, mesmo que seja assim, vou recolher meu lixo e não vou jogar mais lixo no meio da rua. Coisas insignificantes, mas que dão a entender que você está preocupado com o meio ambiente, com o bem-estar das pessoas, que você compartilha a sua fé com outras pessoas, que você se preocupa com o bem-estar das pessoas que estão perto de você. Você precisa ter, então, visão, uma boa perspectiva do tempo que está correndo ao nosso redor. Outra coisa que a Raabe nos ensina é que, depois de ter visão, e isso é muito importante, a visão deu a ela coragem. Você vai ver aí dos versículos 2 aos versículos 5, lembra? O rei de Jericó, era rei que chamava, tá? Ele era um governador, sei lá, era um prefeito, porque era os negócios, tudo era um titiquinho, né? Mas ele era o rei de Jericó. E ele disse, olha, vai lá na casa da prostituta lá, da Raabe, e diz para ela fazer sair os homens que vieram e entraram na sua casa, porque vieram a espiar toda a terra. A mulher tinha escondido esses homens, e então ela é verdade, eles vieram aqui, mas eu não sei, eles saíram e foram embora, a porta se fechou e eu não sei aonde eles foram. Raabe está enfrentando um rei, conforme diz a Bíblia, é o rei de Jericó. Ela desobedece o rei de Jericó, ela tem coragem, porque a visão lhe deu coragem. Uma pessoa de visão, uma pessoa bem formada, uma pessoa que está bem estudada, uma pessoa que entende as Escrituras, que lê as Escrituras, que tem esse íntimo relacionamento com Deus, que olha o que está acontecendo ao seu redor, ela tem visão, ela tem coragem para enfrentar a vida. Ela tem coragem para enfrentar os desafios que estão diante dela. Algumas pessoas aí a gente conhece, eu sei de pessoas assim, nem vou discutir isso porque é doença, é dificuldade, mas você sabe de algumas pessoas que perdem até a vontade de sair da cama, de tão desanimadas que ficam, de tão deprimidas que ficam, de tão doentes que ficam, né? Mas, gente, observar o quanto Deus está fazendo, isso nos dá coragem para caminhar. Por isso, então, você tem que ter visão, você tem que olhar, você tem que fazer a leitura do tempo, você tem que conversar com os irmãos, você tem que compartilhar a sua fé, você tem que compartilhar os seus desafios, respostas de oração. Você precisa estar bem informado para que você, então, através da visão, adquira coragem. Mas para que mais também? Porque depois da visão, depois da coragem, sabe que vem em seguida? A sua fé será renovada, a sua fé será fortalecida. Eu não vou ler o texto porque ela conversa com esses homens, ela faz um trato com eles. Olha, eu queria então, eu sei que vocês vão voltar à terra de vocês vão invadir, vocês vão conquistar isso aqui de novo. Eu já sei que isso vai acontecer por todas as histórias que eu estou ouvindo. Então, por favor, poupem a mim e a minha família. É isso que ela pede. Aí o que acontece? Eles falam, olha, então vamos fazer aqui um juramento. Eles fazem um juramento, tal, nós vamos proteger você, a nossa palavra é a garantia, né? E aí lá no versículo 21, só Josué 2:21, toda essa conversa é do 15 ao 21, tá bom? Mas vamos ler só o versículo 21, porque isso aqui é mais importante para nós. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Depois de todo aquele trato, depois de todos os juramentos, depois de todas a negociação de como é que a coisa ia ser feita, eles falaram para ela amarrar então um cordão da sua janela. Ela diz assim, o texto diz assim, então os despediu. Eles se foram, e ela, Raabe, atou o cordão de escarlata à sua janela. Nem bem o cara saiu pela janela, abaixou a cabeça ali, não viu mais o homem, ela pegou um cordão vermelho, ali a gente bota um lençol vermelho, né? Como se fosse um negócio muito grande. Mas aí diz que era um cordão. Então eu acredito que ela amarrou tipo uma fitinha na sua janela. Eles nem mal deram as costas, ela já fez isso. Sabe por quê? Ela confiou que um simples barbante seria suficiente. Gente, um barbante, quando pouco é muito. Raabe extrapola, Raabe nos ensina a ter confiança de tal maneira que ela não pensou duas vezes. Os caras mal saíram, ela já amarrou o cordãozinho
para que então a casa dela ficasse, porque ela tinha certeza que eles iam voltar, iam invadir. Ela não sabia ainda o que ia acontecer, mas ela sabia que eles iam invadir, que Deus ia fazer alguma coisa, que eles iam conquistar aquela cidade e que a casa dela, a família dela seria poupada. Lembra lá quando Jesus estava lá no Sermão do Monte, tinha cerca de 20 mil pessoas ali ouvindo os ensinos de Jesus. Alguém chega para Jesus e diz para Jesus: ó, esse povo está com fome, eles precisam ir embora, tem que ir por aí, mas não tem o que comer, era longe, eles tinham que se deslocar, era muita gente. Lembra? 5 pães e 2 peixes. Jesus ora, né? Coloca aquele tempero divino assim nos peixes, né? Ficou melhor do que o menino trouxe, né? Menino guloso, 5 pães e 2 peixes, imagina. Deve ser o meu neto Davi, que aquilo come, cara. Gente, aquele moleque come. Não tem noção, não sei como cabe naquela barriga, mas enfim. Difícil é quando sai, né? Mas tudo bem. 5 pães e 2 peixes alimentaram 20 mil pessoas. E sobraram, lembra? Sobraram lá 12 cestos, cada um levou, cada discípulo, cada apóstolo, né? Cada seguidor de Jesus levou um cestinho para casa. A fé de Raabe ainda imatura, né? Ainda no comecinho ali, porque ela está começando a reconhecer que o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, salva a sua vida e a vida da sua família. E quantas vezes a gente se acovarda diante da doença, diante de um pedido de um amigo de socorro, diante do desemprego de um parente, diante de um vizinho que se apega ao vício, diante de alguém que pratica aí umas coisas aí, umas mandingas aí religiosas que não tem nada a ver com Deus verdadeiro, e a gente se cala. A gente é muito covarde. A gente não acredita muito, né? A nossa fé, ela é tão assim, é menos do que esse barbante aí que a Raabe amarrou na janela dela. Para Raabe, um barbante foi mais do que suficiente. O que mais que a gente aprende com Raabe, que ela nos ensina a respeito de salvação? Pela fé, então, a visão da coragem, a coragem da fé, e a fé, lógico, salva você. A fé salva qualquer um, porque para chegarmos a Deus é preciso ter fé. Hebreus, que é aquele capítulo que a gente leu lá da Galeria da Fé, fala justamente sobre isso, que sem fé é impossível agradar a Deus. E que a gente precisa de fé para se aproximar dele, crendo que ele existe e que recompensa os que o buscam. É exatamente isso que a Raabe faz. Ela crê em Deus, crê que Deus, o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. Ela vivia no meio de um povo que tinha uma religiosidade esquisita, lembra? Eles cultuavam lá os Baal da vida, sacrificavam criança, faziam uns negócios lá, umas orgias sexuais, era bem isso aí que acontecia na prática religiosa daquele povo. E ela já tinha visto de tudo na vida dela. Segundo o texto, era uma prostituta, então era uma mulher que já tinha visto de tudo mesmo. Mas ela entendeu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro e que ele queria o seu bem. Porque é isso que Deus quer para a gente. Deus quer o nosso bem. Deus quer o melhor para nós. Deus quer, não é o melhor que você vai ganhar milhões, que você vai ter uma casa, não. Deus quer o melhor para a sua vida, para você ter paz, para você ter harmonia, para você ter tranquilidade, para você ter relacionamento com Deus, para você ter coragem para caminhar e enfrentar as dificuldades que você tem. Deus age em nosso favor. E aí, fechando aí então, fé, visão, coragem, fé, salvação, e tudo isso então resulta em ações concretas, agir. É verdade, gente, a gente já falou, eu falei ali atrás quando que eu li o texto de Tiago 2,25, na verdade a fé nossa não pode ser uma fé de cadeira de igreja, não pode ser uma fé que vai das 18 às 20 horas de domingo, das 18h30 às 20 horas de domingo. A nossa fé, ela precisa ser concreta, ela tem que ter ações. E é complicado quando a gente vê pessoas que professam a fé em Jesus e que você não vê mudança nenhuma na vida da pessoa. Ela parece a Gabriela, né? O crente Gabriela: eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou... Como é que é? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser mesmo assim. Gabriela, é o crente Gabriela, ele nasce, vive, cresce e morre do mesmo jeito. É chamado crente Gabriela. É esquisito, gente, é esquisito. Quando a pessoa professa a fé em Jesus e não muda nada. Parece que não aconteceu nada na vida dela. Ela continua lá com seus problemas, continua lá falando mal dos outros, continua sendo desonesta, não está disposta a ajudar ninguém, é preguiçoso, enfim, tem aquelas condutas assim na área moral muito esquisita, está sempre trocando de par, está sempre andando com alguém, enfim, aquela coisa toda complicada na vida da pessoa. Claro que a gente não é salvo para fazer ou deixar de fazer alguma coisa seguindo regrinhas, ok? Mas não é possível que alguém que experimente o amor de Deus e já recebeu tanto ensino da Bíblia, não tenha atitudes condizentes com o cristão.
Não é possível isso. Gente, não basta tomar banho de piscina não, porque tomar banho de piscina é isso que acontece com muita gente. Ah, eu fui batizado. Ah, filho, você tomou banho de piscina. Foi só o que aconteceu com você, porque não mudou a sua vida. Então era melhor você ter ido para a praia, era melhor você ter ido lá para a academia, não sei, porque não batizou, tomou banho de piscina. E, gente, quando a pessoa passa por isso, então ela tem uma vida modificada, transformada, diferente daquilo que ela era. E cada dia tem que ser diferente. A cada momento vai crescendo, amadurecendo e vai se tornando um cristão, que era como as pessoas eram chamadas no primeiro século, que significa mais ou menos assim, partido de Jesus, né? Era meio jocoso no começo, quando chamaram as pessoas de cristão. Eram os cristinhos, era isso que significava cristão. Ah, são os cristinhos, são os partidos de Jesus, andam lá atrás desse cara, era mais ou menos isso, tá bom? Mas os seguidores de Jesus acharam o máximo essa citação e passaram a adotar essa terminologia. Então eles gostavam, cristão, pai, perfeito, imitadores de Jesus, sou do partido de Jesus, ando que nem ele, imito Jesus e não abro mão disso. Concluindo então, a gente vai então entender que Raabe, só para citar aqui, tá bom? Para a gente não pense que o texto passou desapercebido. Gosto da Bíblia porque a Bíblia é um livro honesto, ok? Ela era meretriz, o Davi andou com a Batseba, o outro lá escondeu os tesouros, o outro faz... Enfim, a Bíblia não conta meias verdades nem mente. A Raabe mentiu, porque ela fala isso para os guardas que foram lá. Ah, eu não sei, eles foram embora. Mentira, eles não tinham ido embora. Eles estavam com Raabe ainda na casa da Raabe, escondidos lá no teto lá da casa. Que é aqueles tetos assim que nem esses... que a gente vê agora as lajes, né? Faziam já churrasco na laje, acho que foi de lá que tiraram essa ideia. Então já tinha laje. Naquela época. Gente, Deus não sancionou uma mentira, ok? Não pense que Deus, ela mentiu, Deus então se aproveitou da mentira da Raabe, Deus então achou que podia usar esse estratagema, olha, aquela mulher mentiu, então eu vou usar a mentira dela. Não, gente, Deus simplesmente podia ter mandado matar todo mundo, inclusive a Raabe. Era só dizer, José, vai lá que eu sei como é que eu vou fazer o negócio lá. Mas Deus olhou para Raabe. Deus olhou para o coração da Raabe, Deus viu o coração da Raabe, porque é isso que Deus vê, o nosso coração. Ele não precisa da mentira da Raabe para fazer absolutamente nada, ele é Deus, ele faz qualquer coisa que ele queira fazer. A gente às vezes esquece disso, né? Que ele é o Senhor absoluto, né? Mas ela é uma pagã, não esqueça disso, ela é uma cananeia, ela ainda não está no caminho, né? Ela está a caminho, mas não está no caminho, e ela mentiu, ok? A Bíblia conta isso, não deixou de contar. Não está dizendo que Deus concorda com isso. Aconteceu, assim foi. Mas Deus usou então de misericórdia para com ela. Porque diz a Bíblia, lá em Romanos 9,15, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Deus usou de misericórdia com a Raabe. Raabe usou de misericórdia com os espias. Deus usou então de misericórdia para com ela. Lembra da Raabe? Onde ela mora? Lembra? Ela mora em cima do muro, mas a Raabe não ficou. Isso aí eu vi isso, cara. Você fica pesquisando, eu falei, gente, que frase legal que alguém inventou. A Raabe morava em cima do muro, mas ela não ficou em cima do muro. A Raabe tomou uma decisão. A Raabe tomou um partido. Ela percebeu, ela olhou apelou para a graça divina, apelou para o favor do Deus de Israel, tomou uma decisão de que ela ficava naquela briga. Viu só, Sidney? Bobinha ela não era, né? Ela não ficou em cima do muro. Às vezes a gente fica em cima do muro, não fica? Fica, às vezes de vez em quando a gente fica do muro, né? Ela desafia e corajosamente saiu de cima do muro. E é isso que é ser cristão de verdade, gente. Às vezes a gente fica meio, né, aqui, a gente gosta de fazer uma médiazinha, não fala, às vezes fala uma coisinha errada, você faz de conta que não ouviu, tal, você não quer se pronunciar para não parecer mal, aquelas coisas todas. Mas assim não foi a Raabe, e ela nos ensina que nós devemos sair de cima do muro. Raabe era uma prostituta, nós já sabemos disso, porque é isso que está escrito no texto, e é isso que Joás falou, né? Já fica querendo antecipar o que eu vou falar, espera eu falar, homem, fala no final. Aí a sua história mostra isso. Pois é, então, eu vou fazer isso, ele vai ver, eu hei de fazer isso. Não tem excluído, gente, no plano da salvação.
Não tem mendigo, não tem rei, não tem privilegiado, não tem influente, não tem gente que fala bem, tem gente que é ruim de fala. Não tem queridinho no reino. Não tem queridinhos no reino. O convite é feito a todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tem queridinho, então não tem excluído no plano da salvação de Deus. É isso que você está vendo então na história da Raabe. Outra coisa também, e que fica para nós aí também uma ideia, né, de que a Raabe passou então pela mudança de mente. Você vê isso na vida da Raabe, tá bom? Será que eu pulei um negócio? Então eu pulei. Bom, vamos voltar aqui, porque antes dessa metanoia, e foi uma coisa que eu não escrevi aí, mas tá vendo, CD, mas tinha um negocinho aí antes, só para ser, Raabe estava sensível ao Espírito Santo, é um item que vai aí, tá? É interessante isso, porque ela estava, é aquilo que a gente chama de fruto maduro, sabe fruto maduro? Tem uns caras, umas pessoas, fica no teu pé, ela quer que tu fale de Jesus para ela, tem gente que fica no teu pé, ela quer que você fale de Jesus para ela. Ela fica lá contando a vida dela, os problemas dela. Você fala, eu só tenho um jeito, para isso aí só Jesus, viu? Só Jesus na causa. A Raabe estava pronta. A Raabe estava sensível à ação do Espírito Santo de Deus. E às vezes isso pode nos estimular a compartilhar nossa fé com quem quer que seja, porque a gente não sabe em que momento da história da vida dessa pessoa está. Ela pode estar aberta ao Espírito Santo nesse momento, sendo tocada, sendo sensível, sensibilizada, e pode ouvir a mensagem da salvação e receber essa mensagem da salvação. Aí colando na pregação do Sidney, né? Mudança de mente. Aí, Sidney, metanoia. Aí, eu pensa que eu não fico ligada? Aí, por quê? Porque a conversão da Raabe foi uma mudança de vida. Ela passa a integrar o povo de Israel. Lembra o texto que eu li lá no comecinho? Lembra? Ela se casa com Salmão. Sei lá, que não é salmão, não. Se fosse salmão com maracujá, até eu queria, né? Sei lá, eu fico imaginando que o salmão tinha cara de salmão. Desculpa, então que eu li esse texto, parece que o salmão tinha cara de salmão, mas tudo bem, com maracujá. Ela se casou com Salmão, e o Salmão, se você leu aí direitinho, Mateus aí capítulo 1, ele está na linhagem, eles vão gerar Boaz, aí vai gerar lá o Jessé, e vai por aí afora até chegar em Davi, que é o antecedente real de Jesus, que foi rei em Israel, ok? Então, ou seja, houve uma mudança completa, de prostituta a mulher que se casa com um morador da terra de Israel, e que então vai gerar gerou rei na família dela, tinha rei na descendência dela, e vem culminar com o nascimento do Senhor Jesus. E aí então no finalzinho, aí pegando cola na pregação do Joás, que ele pregou aí um mês aí falando sobre a graça divina. Gente, Deus quer perdoar, Deus quer regenerar. Nós vivemos nesse momento, nós vivemos nessa era que é chamada era da graça. É um tempo dentro da eternidade antes, eternidade depois. Aqui nesse meio, aqui é o que nós chamamos de era da graça. É onde nós estamos vivendo, onde toda essa história, desde a criação do mundo, blá blá blá, dilúvio, Torre de Babel, divisão de terra, invasão, vida de Jesus, pós-Jesus, igreja, blá 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 blá. Nós estamos vivendo esse período que é chamado de Era da Graça. Nesse espaço de tempo, nós nos movemos, nós existimos. Isso aqui, gente, é uma janela de tempo que nós estamos vivendo. Mas vai se fechar essa janela, tá? Eternidade para cá, eternidade para lá. Um pedacinho de tempo aqui, que está bastante longo, diga-se de passagem, mas vai se fechar. Lembra do Noé? Não foi assim com Noé? Entrou a família toda, fechou a porta, todo mundo que estava do lado de fora foi. Ok? Então o que acontece? Quando a porta se fechar, acabou-se o tempo de salvação. O tempo de salvação é esse tempo aqui, ó, tá? Que Deus está trabalhando na nossa história, para que nós vivamos tudo isso aí que a Raabe viveu. Uma vida nova, conversão, mudança de vida, compartilhar, fé, coragem, tudo isso aí que a gente falou hoje. Falo muito, né? Falei muito depressa? Quando eu me empolgo, vocês entenderam tudo que eu falei? Ok, gente. Está acostumado, né? O pessoal que não está acostumado, estranha, acho que não entende muito o que eu falo. Gente, toda vez que a gente fala alguma coisa aqui, serve para mim. Então eu passei a semana inteira pensando na Raabe, a semana inteira olhando para mim mesma. E eu queria que vocês também passassem esses dias pensando sobre a Raabe. O que a Raabe quer falar para você?
essa prostituta, que não mais prostituta, uma mulher regenerada e que faz parte da linhagem de Jesus e que seu nome foi arrolado aqui na Bíblia, como outras mulheres também estão aqui, mas na maioria homens, né? Estão nessa genealogia de Jesus e pôde partilhar e compartilhar e fazer parte então desta bênção. Que isso seja bênção também na nossa vida. Amém? Amém.